O jornalista Alexandre Garcia expôs com firmeza a derrota constrangedora sofrida pelo Supremo Tribunal Federal, STF, em especial pelo ministro Alexandre de Moraes, como consequência dos abusos cometidos em sua atuação. Segundo Garcia, a forte reação de autoridades e entidades internacionais na Europa diante das atitudes autoritárias do ministro provocou um abalo significativo, a ponto de fazê-lo perceber que, embora tenha poder, ele não está acima da lei. Em sua análise, Alexandre Garcia revelou como magistrados europeus, juízes com verdadeira independência e respeito pelo Estado de Direito, confrontaram a postura de Moraes, deixando claro que os excessos cometidos no Brasil não passarão despercebidos no cenário internacional. Garcia afirmou ainda que a justiça está começando a se reerguer no Brasil e que figuras que extrapolam seus limites legais, como Alexandre de Moraes, estão cada vez mais sendo expostas. A lei existe para todos, e os que se julgam acima dela terão que enfrentar as consequências de seus atos, destacou o jornalista. Assista ao vídeo a seguir para entender todos os detalhes dessa notícia bombástica que revela os bastidores de uma virada histórica no cenário jurídico e político brasileiro. Antes de prosseguir, peço gentilmente que dedique um momento para deixar seu like, inscrever-se em nosso canal e ativar o sininho para receber nossas atualizações. Seu comentário é fundamental, pois contribui para que mais patriotas tenham acesso a essas informações relevantes. Agradeço antecipadamente pelo seu engajamento. O outro foi uma retaliação que o ministro Alexandre de Moraes dirigiu à Espanha. Ele pediu lá a extradição do jornalista que está lá. Ele estava aqui, participou das manifestações, foi preso mais de uma vez, né? O Oswaldo Eustáquio está lá na Espanha. O ministro Alexandre de Moraes pediu extradição. E aí, num tribunal superior, 3 juízes, não é decisão monocrática, não, 3 juízes decidiram que ele é perseguido político, que esse é um crime que não existe na Espanha, então ele não pode ser extraditado por um crime que não existe na Espanha, né? Foi alegado o acordo, né? Só que o acordo exatamente exclui perseguido político. Agora, corrupto, né, gente que desviou dinheiro público, isso aí não, né? Aí não pode. Mas aí, o ministro Alexandre de Moraes deu troco. Ele estava para despachar o caso de um búlgaro que foi preso em Barcelona e não sei como ele veio parar no Brasil, né? No meu tempo de menino, os grandes bandidos dos Estados Unidos, quando eram perseguidos pela polícia, condenados, se refugiavam no Brasil. Aparecia a última imagem, o sujeito caminhando em Copacabana. Talvez na cabeça de muitos isso ainda continue, porque sabe que aqui no Brasil é o paraíso dos bandidos, né? Aí o sujeito veio para cá, um búlgaro. O governo espanhol ficou sabendo, ele estava preso, extraditei-no. Ele foi preso com uma grande quantidade de cocaína. Ele é um traficante. E aí, o ministro Moraes suspendeu a extradição e mandou ele para casa. Baixou lá o mandado de soltura, mandou para casa. E mais, dirigiu-se, né, interpelou a Embaixada da Espanha para explicar por que não mandam o Oswaldo Eustáquio. Passando por cima do Itamaraty, mais uma vez, que já passou por cima do Itamaraty, no caso lá com aquelas plataformas digitais americanas. Foi direto, lá fazendo intimação de gente. E claro, os da ativa do Itamaraty, bico calado. Os aposentados é que estão falando. Embaixadores que têm nome, né? O embaixador Rubens Barbosa, por exemplo, deu uma entrevista dizendo que não é assim que se faz. Os poderes são independentes e também são harmônicos. Quando é um caso de legislativo, tem que ser caso de legislativo e não do Supremo. Quando é o caso do Ministério de Relações Exteriores,
que é também o Ministério dos Negócios Exteriores. Tem que tratar de um negócio na Alemanha, na Espanha, é via Ministério de Relações Exteriores. Só que não. Então o embaixador Rubens Barbosa, do alto de sua experiência, foi embaixador em Washington, inclusive, está dizendo, olha, provavelmente o embaixador da Espanha nem vai responder, porque esse não é o canal adequado. Eu estava falando nisso, dessas interferências, e lembrando mais uma vez do ministro Luiz Fux. Quem é o ministro Luiz Fux? Ele já foi advogado, trabalhou para a Shell, já foi promotor de justiça, já foi acusador, depois fez concurso para juiz, passou, foi juiz em Niterói, juiz em Duque de Caxias, juiz em Petrópolis, juiz no Rio de Janeiro. Aí foi promovido, aí passou também a atender vara civil, criminal, civil, e depois o eleitoral no Rio de Janeiro. Acabou promovido a desembargador, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Depois foi conduzido ao Superior Tribunal de Justiça por Fernando Henrique Cardoso. E, por fim de uma carreira de juiz de direito, como meu sonho para todos os ministros do Supremo, ele foi indicado por Dilma para o Supremo. Ele foi nessa condição, foi do Tribunal Superior Eleitoral, foi presidente do TSE, foi presidente do Supremo. O discurso de posse dele na presidência do Supremo foi dizer o seguinte, né, é uma ação deletéria o Supremo se meter em política, está se destruindo. Porque questões políticas se resolvem no picadeiro, no plenário, no palco político que é a Câmara e o Senado. Não é um tribunal político. E mais, disse uma frase, para mim não é novidade, mas me faz brilhar os olhos. Porque está escrito na Constituição, no 2º artigo, o primeiro dos poderes é o legislativo. Ele disse, o mais poderoso dos poderes é o poder legislativo, porque representa o povo diretamente, tem a procuração do voto para representar o povo, e tem poder. Isso é interessante. Por isso aí chegou a 262 assinaturas o requerimento, foi além das 257 necessárias desse projeto de anistia do deputado Vitor Hugo, que representa Goiás, o povo de Goiás, e está maior, não, vamos mudar, porque não pode e tal. O Congresso é soberano. Diz que tem gente lá na Câmara negociando com o Supremo. Gente, os poderes são independentes. Está escrito na Constituição, não sou eu que estou dizendo, eu não digo o que não está na Constituição, eu não invento Constituição. Né? Bom, eu disse que tinha outro caso, outro escândalo. Vocês lembram quando o Brasil, lá no finzinho do governo Lula, o ministro da Justiça concedeu asilo para um criminoso assassino, um homicida, tríplice homicida, terrorista, matou o pai na frente do filho, pegou uma bala no filho, o filho hoje está em cadeira de roda, não, desde aquele dia está em cadeira de roda, há 50 anos, o Cesare Battisti, está preso hoje na Itália, porque quando entrou o Bolsonaro ele quis fugir para o Paraguai, foi pego e aí foi embora, foi extraditado. Pois agora, de novo, o presidente Lula recebe uma corrupta socióloga, mulher do presidente que está preso, o presidente Humala, lá do Peru, e de esquerda, claro, né? Ollanta Humala, o nome do marido. Ela é a dona Nadine Heredia, tem 48 anos, já desembarcou em Brasília hoje, num avião da Força Aérea Brasileira, que a resgatou da embaixada brasileira onde ela estava refugiada. Estão falando em asilo político, não tem asilo político. Ela vai ser aqui uma refugiada que fugiu do país dela, com a ajuda do governo brasileiro, no dia em que foi condenada a 15 anos de prisão. Não foi batom, ela não pintou nenhuma estátua com batom para ser condenada a 15 anos.
foi corrupção, dinheiro da Odebrecht, 17 milhões e meio, para financiar campanha do marido. Ela é socióloga metida em ONGs e até na USAID, a USAID, até nisso ela estava. Agora está lá em Brasília. Vai Cesare Battisti, chega a Nadine Heredia.